Agora, esta chamada está sendo gravada. Então, a gente já está gravando agora, oficialmente. Para quem não puder assistir essa aula até o final, vou disponibilizar no YouTube para vocês verem, né? Mas como eu estava explicando, olha aqui, ó. Quando eu olho para a célula eucarionte e eu venho entrando nessa célula, olha como eu vou entrar aqui, ó. Eu já tenho contato direto com o DNA? Não. Esse DNA está protegido por um envelope membranoso, que é o núcleo, né? Células eucariontes apresentam compartimentos membranosos. Agora, olha para a célula procarionte. Olha a seta que eu vou fazer agora. Ó. Pá, entrei. Já tem um contato com material genético? Sim. Esse material genético está disperso no citoplasma. Então, essa é a principal diferença entre eucarionte e procarionte. Eucarionte tem vários compartimentos membranosos, entre eles o núcleo, que protege o DNA, e o procarionte não. O compartimento membranoso, basicamente, que eu tenho principal é a membrana plasmática, e o material genético está disperso no citoplasma. Tá bom. Quem que vocês acham que veio primeiro? Quem que vocês acham que veio primeiro? Eucarionte ou procarionte? Gente, a gente sempre começa do mais simples para o mais complexo. Então, quem é mais simples? Procariontes. Procariontes vieram primeiro. E aí, com o tempo, vieram, né, os eucariontes, tá? Bacana, bacana, bacana. A primeira questão fala um pouquinho sobre isso. Só que quando eu pego os procariontes, eu vou ter ainda a divisão deles em alguns domínios, que são das eubactérias e das árqueas. Qual que é a principal diferença entre eubactéria e árquea? As eubactérias, elas vão apresentar parede celular contendo peptídeo glicano. Então, as bactérias apresentam, além da membrana plasmática, uma outra estrutura, que é a parede celular e tem peptídeo glicano. Então, aqui, ó, eubactérias têm peptídeo glicano. Enquanto as árqueas, sem peptídeo glicano. De novo, sem peptídeo glicano aonde? Na parede celular, que a gente está falando, né? E aí, uma outra coisa importante é, as árqueas vivem em ambientes extremos. Que ambientes extremos são esses? Ambientes com muito sal, ambientes com muito calor, com elevada temperatura. São basicamente esses pontos que vão apontar para vocês. Bacana. Agora, olha a questão de número 1. Ó. A questão de número 1 fala assim para a gente. Deixa eu só me organizar aqui. A questão de número 1 fala assim para a gente. Ó, a figura a seguir resume a origem evolutiva comum dos seres vivos celulares atuais a partir de ancestrais com base em inúmeras evidências científicas, moleculares, estruturais e metabólicas. Ele colocou aí para ti uma árvore, né? E nessa árvore a gente vai ver um ancestral comum. E aí o que existe aqui? Ó? O ancestral comum aos seres vivos celulares atuais, a existência de uma célula. Né? Então tá aqui, ó. Ser celular. E aí, o que vai acontecer? Dele vai surgir as bactérias, são os procariontes clássicos, né? As eubactérias. Aí ele coloca aqui para ti, ó, características das bactérias, até te deu algumas informações. Domínio com maior diversidade entre os procariontes conhecidos atualmente. Lembra que os procariontes podem ser dois? Bactérias ou arqueas? Tá, então seguiu um. E aí eu tenho um outro ancestral que é comum. Então, ó, desse primeiro ancestral comum, veio as bactérias, as árqueas e as eucárias. Entre as árqueas e as eucárias, eu tenho um derivado comum ainda também, tá? E aí, desse ancestral comum, eu tenho as árqueas e as eucárias surgindo. E quem são as árqueas? As arqueobactérias são procariontes também, né? Como a gente viu. Que, diferente das eubactérias, e suas paredes celulares, né? No caso das bactérias, não tem na sua composição péptido glicano, que foi aquilo que a gente viu. Tá bom. E os eucariontes? Os eucariontes, vocês viram, são células que apresentam compartimentos membranosos, entre eles o núcleo, o mais famoso de todos, e a gente vai ter os protistas, o reino fungi, né, os plantê, o animalia, e assim vai seguindo. Bacana, ele te deu um resumo, botou uma imagem para ti, e agora, bora ver o que ele vai falar. Ó. A respeito, né, foram feitas as seguintes afirmações, tá? Então ele fez as seguintes afirmações. Primeiro, os vírus, por serem estrutural e metabolicamente muito simples, surgiram e se desenvolveram mesmo antes dos procariontes passados. Galera, coisa importante, ó. Falou de vírus, tem que saber que vírus é acelular. Vírus não tem célula. Como podem os vírus
existirem, então, se eles não têm célula, professor? É porque eles dependem da célula. Eles invadem células e meio que escravizam essas células. Alteram o metabolismo dessa célula para que ela passe a trabalhar para eles. Agora pensa comigo. Se um vírus depende da célula para existir, como pode ter existido os vírus antes da célula? De novo, o vírus, para existir, só existe, né? Só existe a sua atividade dentro de uma célula. Então não tem como eles terem surgido antes das células, porque eles dependem da célula para se reproduzir, para ter suas atividades. Então, de novo, faz sentido para vocês isso? Os vírus surgem após as células, porque eles são seres acelulares dependentes, são parasitas obrigatórios. Então não tem como eles terem surgido antes. A primeira fala isso. Então aqui, ó, primeiro verdadeiro ou falso? Falso. Até aqui, vocês captaram a mensagem? Vírus não possuem células, dependem de células. Tem como os vírus terem surgido antes do surgimento das células? Não, porque eles não teriam, né, como realizar suas atividades sem infectar uma. Beleza? Tranquilo? 2. Procariontes fotossintetizantes provavelmente originaram os cloroplastos, que possuem material genético e podem se multiplicar no interior de células de algas eucariontes e plantas. Galera, existe uma teoria chamada de teoria endossimbiótica. Já ouviram falar disso? Teoria endossimbiótica. Essa teoria endossimbiótica me diz o seguinte, que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos apresentam na sua origem um ancestral procarionte. O que aconteceu? Tinha uma célula eucarionte vivendo, ela fagocitou uma bactéria, essa célula eucarionte fagocitou, comeu uma bactéria, e essa bactéria começou a produzir energia. A célula falou assim, opa, que coisa bacana, eu te dou açúcar, tu me dá energia. Bora viver juntinhas? Bora. E elas passaram a viver em uma simbiose, né? Uma relação harmônica. Ambas ganhavam, ambas eram beneficiadas nessa relação. Essa é a origem da mitocôndria. Era uma bactéria que passou a viver dentro de uma célula eucarionte e passou a produzir energia. Foi sendo ali aquela relação tão íntima que se tornaram uma coisa só, né? Então esse é o caso das mitocôndrias. E os cloroplastos? Eram bactérias capazes de produzir açúcar, faziam fotossíntese. Bacana essa história. Porque se eu dou açúcar para a célula, ela tem seu nutriente, né? Então, a célula dava abrigo para essa bactéria, fornecia ali, captando do ambiente, né, o gás carbônico, e essa bactéria passava a produzir agora açúcar. É assim que dá origem aos cloroplastos. Professor, me prova, então, me prova que as mitocôndrias dos cloroplastos eram bactérias de fato. Galera, não tem como te provar 100%, mas eu tenho como te mostrar evidências. Então, quando eu olho para a mitocôndria e quando eu olho para o cloroplasto, olha só, eles vão apresentar dentro deles DNA circular. DNA circular é característica de procariontes. Então, os cloroplastos vão apresentar também DNA circular, tá? Na sua composição. Além disso, eles têm ribossomos pequenos. Comparados dos eucariontes, são ribossomos menores, com unidade de sedimentação menor que 70S. Característica também de bactérias, tá? Então, essa teoria é chamada de teoria no simbiótico. Então, de novo, procariontes fotossintetizantes, bactérias que faziam fotossíntese, que passaram a viver em simbiose com uma célula eucarionte, deram origem a quem? Aos cloroplastos, né? Então, verdadeira essa aqui. Até aqui tranquilo? Eu preciso do feedback de vocês, senão eu não sei se vocês estão indo acompanhando o raciocínio ou não. Tudo em ordem, beleza? A 3 fala assim pra gente, ó. Embora não apresentem o mesmo código genético para a tradução de diferentes genes, os seres vivos apresentam semelhança genética maior do que fenotípica. De novo. Embora não apresentem o mesmo código genético para a tradução de diferentes genes, os seres vivos apresentam semelhança genética maior do que fenotípica. Bora lá. Galera, o que é fenótipo e genótipo? Fenótipo
é a expressão da minha informação genética mais o ambiente. Genótipo é a minha informação genética. Professor, eu não entendi nada. Anota o conceito para mim? Anota. Bora lá. Aqui, ó. Fenótipo. Fenótipo é a informação genética mais o ambiente. Bora lá. Digamos que a tua pele seja clara. A minha pele é clara, né? Minha pele é clara. Por que eu tenho uma pele clara? Concorda comigo que eu tenho uma pele clara porque eu tenho informações genéticas para pele clara? Eu tenho um DNA que guarda essa informação. Então, essa informação genética no meu DNA está sendo expressa. Essa expressão é o fenótipo. A expressão é o fenótipo. Tem gente que fala assim, ó, fenótipo é o que a gente enxerga, nem sempre, tá? Porque no caso da pele eu consigo ver. Mas, tipo assim, ó, tu tem informação genética pro teu tipo sanguíneo ser A. Eu não consigo olhar pro teu sangue e falar que ele é A. Mas a expressão desse DNA que faz teu sangue ser A é o fenótipo. Então, teu fenótipo é ser de sangue A. Bacana, ótimo, mas eu não consigo ver. Então, é mais fácil tu guardar o conceito de fenótipo, a informação genética expressa, né? Mais o ambiente, tá? Informação genética expressa, mais o ambiente. Por que o ambiente entra aqui? Porque, olha só, eu tenho informação genética por ter pele clara. Mas digamos que eu passei o final de semana inteiro no sol. Passei o final de semana inteiro na praia, tomando uma cervejinha lá, pô, tranquilaço, pegando um bronze. E aí eu vou sair de lá com o meu bronze, e um bronzeado. E aí eu vou de novo, aí eu vou de novo, aí eu vou de novo, vou de novo. A minha pele que é clara já não vai ficar mais tão clara. Eu mudei meu DNA? Não. É que eu tenho aquela informação genética sendo expressa, mas o ambiente também influenciou a expressão dela. Por isso que o fenótipo é a informação genética mais o ambiente, tá? Percebe que o fenótipo ele pode ser influenciado pelo ambiente ou não. Porque, por exemplo, eu tenho sangue tipo O. Tem como mudar isso? Não tem, tem como mudar, tá? Então, pode ser influenciado pelo ambiente. E o genótipo, doutores? Genótipo é informação genética. Genótipo é informação genética. É o que está no DNA, basicamente. Tá bom. Aí ele vai falar assim, a respeito das bactérias, arqueias e eucárias, né? Ele fala assim, ó. Embora não apresentem o mesmo código genético para a tradução de diferentes genes, os seres vivos apresentam semelhança genética maior do que a fenotípica. Gente, eles estão classificados em grupos diferentes. Significa que a informação genética deles é próxima ou distante? Distante. Bactéria e arca estão bem distantes. Então, geneticamente, eles são bem distintos. Porém, por outro lado, fenotipicamente, se eu olhar a célula da arca e da bactéria, é diferente ou é mais parecido? É parecido. E responde para mim por que arca e bactéria são parecidas do ponto de vista fenotípico, do ponto de vista de aparência. Porque ambos são células o quê? Procariontes. Lembra disso? Então, geneticamente, são distintas. Mas ao olhar no microscópio, parece igual. Porque ambos são seres procariontes. Ele fala aqui, ó, então, ó. Embora não apresentem o mesmo código genético para a tradução de diferentes genes, então, embora o material genético, as informações gênicas sejam distintas, os seres apresentam semelhança genética maior do que fenotípica. A diferença genética é muito grande, tanto que são separados em domínios distintos, mas fenotipicamente, ao que eu observo, são mais parecidos. Porque eucária, perdão, porque as eubactérias e as arqueias ambas são o quê? Procariontes. Faz sentido para vocês? Elas são mais parecidas fenotipicamente, em aparência, portanto, do que geneticamente. Entenderam? Então, essa aqui, ó, foi pro saco. Falsa. Deu para entender? Conceito de fenótipo e genótipo. Eu estou batendo cabeça aqui, gente, com vocês, porque tem aluno do primeiro ano, né? Que não viu genética e, portanto, não sabe o que é um fenótipo e um genótipo, tá? Bora lá. Então, ó, 4. Todos os representantes atuais da eucária apresentam cromossomos lineares no núcleo, diferente dos circulares das bactérias. Verdadeiro. Me diz, professor, uma outra diferença entre eucarionte e procarionte. Eucarionte, ó, DNA linear.
E procarionte, característica, DNA circular. Tá bom? Então, além dos eucariontes possuírem complexos membranosos, né? Vários compartimentos membranosos, eles apresentam também um DNA sempre o quê? De cadeia aberta. Olha, eu vou desenhar para ti, ó. Pá, tá aqui, ó, cadeia aberta. Se aqui for o começo, aqui é o fim. Se aqui for o começo, aqui é o fim. Tem extremidades, tem pontas. Já nos procariontes, não, ó. Olha só, é um círculo. Né? É um círculo, tá? Então, DNA de cadeia aberta, né? DNA de cadeia fechada. Professor, me põe mais diferenças? Põe. Vou botar aqui, ó. Eucarionte tem o que mais? Citoesqueleto. Procarionte não tem, tá? Ribossomos com unidade de sedimentação maior que 70S. Ribossomos são maiores nos eucariontes, os procariontes são menores. Tá? Então, 4. Todos os representantes dos eucariontes têm DNA de cadeia aberta, têm DNA, né, linear, diferente dos circulares presentes nos procariontes. Verdade. Correto, isso aqui é verdadeira. Bora lá. A presença de parede celular em plantas e fungos não é uma característica a ser considerada como evidência de ancestralidade comum. Verdade. Tá bom? Verdade. E eu te explico por quê. Aqui tem um ponto relevante para a gente levar para a prova, que é o seguinte. Muita gente acha que fungo está próximo das plantas, mas os fungos estão mais próximos dos animais do que das plantas. É sério isso, professor? Sério. E eu vou te dar aqui um ponto que é o que ele está falando na questão. A parede celular dos vegetais é feita de celulose, diferente dos fungos, que é feito de quitina. Então, parede celular dos vegetais, celulose, parede dos fungos, quitina. Reserva de vegetal é amido. Reserva de fungo é glicogênio. Então, aqui é verdade, ó. Não pode ser considerado uma evidência de ancestralidade comum. Não é uma característica comum. Por quê? Porque essas paredes celulares são distintas. Os vegetais têm de um tipo e os fungos têm de outro. É algo que eu posso separar. Então, se eles têm, né, coisas a separarem, a ancestralidade ali, nesse ponto, não existe. Tá? Posso ter outras características que possam me trazer um ancestral comum entre eles. Mas, desse ponto, eu não posso usar como referência. Então, a presença da parede celular de plantas e fungos não é uma característica a ser considerada? Verdade, né? Então, não posso considerar como fator de ancestralidade, tá? Tá correto, então, a 1, a 4 e a 5. Resposta, letra D. Deu para entender? Tranquila essa? Podemos seguir? Fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Eu achei um pouquinho mais difícil essa. Bora lá. Questão número 2, fala assim pra gente, ó. Questão número 2. Observe a árvore evolutiva da vida, apresentada abaixo para assinalar a alternativa verdadeira. Tem as árqueas, né? As bactérias e os eucários, que são os domínios que a gente viu ainda agora, né? Aí vai falar assim para a gente na questão número 2, ó. O grupo bactéria, arquea e eucária corresponde a 3 diferentes reinos. Falso, não é reino que eu estou vendo aqui, são domínios. Tá bom? São domínios, são os 3 domínios. As algas fazem parte do grupo Plantê. Galera, quais são os grupos que eu tenho? Protista, Plantê, Funde e Animalia. Onde que as algas estão? As algas não fazem parte do grupo Plantê. As algas fazem parte do grupo Protista. Tá bom? Protista. Alga não tá, né, no grupo Plantê. Tá nos protistas. Bora lá, próxima. A próxima fala assim pra gente. Todos os representantes do grupo Bactéria e Arquea são procariontes. Verdadeiro ou falso? Bactéria e Arquea são procariontes. Verdade, a gente viu ainda agora. São células que não apresentam compartimentos membranosos. A resposta pra gente é a letra C de cachorrinho. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Podemos seguir? Bora. Bora fazer só mais alguma dessas. Tá. Essa próxima, que é a 4,
é interessante para a gente. Essa 4 é assim, gente. Dá um zoomzinho aqui nela. Bora lá. O que mata a bactéria? O que mata a bactéria? O que mata a bactéria é antibiótico, né? O que mata a bactéria é antibiótico. Só que qualquer antibiótico serve para todas as bactérias? Não. Eu, quando tenho uma infecção na garganta, eu uso um tipo de antibiótico. Quando tenho uma infecção pulmonar, eu uso outro tipo de antibiótico. Isso porque os agentes patogênicos são diferentes. Os agentes patológicos, perdão, são diferentes. Então, nem sempre o antibiótico serve para uma determinada bactéria. E aí, para saber qual antibiótico serve para uma determinada bactéria, eu faço um exame. E esse exame é o antibiograma. E aí eu vou colocar culturas de bactérias e discos. Tá vendo esse 1, 2, 3, 4, 5, 6? Eles são discos. São discos de antibióticos. Então tem remédio nesses discos, tá? Estão lá contendo a substância ativa do fármaco antibiótico. E aí, olha só, aqui no 1, ó, percebe que tem um vazio? Significa que as bactérias não cresceram ao redor. Aqui no 2, ó, percebe que não ficou um vazio muito grande. Isso porque as bactérias cresceram. Então, onde tem esses buracos, é sinal que a bactéria não cresceu bem. Se eu fosse te perguntar aqui, ó, é um bom antibiótico para tratar essa bactéria, sim ou não? Olhando para seria um bom antibiótico para tratar essa bactéria, sim ou não? Vocês usariam ele num paciente? Digamos que eu fiz uma cultura de um paciente que está lá com uma pneumonia, né? Fiz uma cultura e aí veio esse resultado. Poderia ser um antibiótico que eu usaria? Poderia. Porque quando eu uso não cresce bactéria, né? Então é uma opção para mim. Agora, olha o 2. O 2 cresce bactérias ao redor? Cresce. Efeito muito fraco, né? Olha só. Quase teve crescimento total. Então, 2 não me serve. 2 não é um bom antibiótico para mim nesse caso. 3 serve? Serviria. Bactérias não cresceram bem ao redor. 1 foi muito melhor, mas o 3 até que dá. E assim vai seguindo. Então, olha só o que ele vai falar para a gente. O teste de sensibilidade a antibióticos, como o do antibiograma ao lado, para uma bactéria patogênica isolada do organismo humano, pode ser importante para orientar o tratamento mais adequado, para me dizer qual remédio eu vou utilizar, qual antibiótico serve. O teste é baseado no espalhamento, meu Deus. O teste é baseado no espalhamento do micro-organismo em placas de crescimento, imediatamente seguido pela deposição na superfície do cultivo de discos contendo diferentes antibióticos difusíveis. As placas são, então, incubadas a 37 graus e, após o crescimento, é possível identificar e medir halos de inibição do crescimento, né, mais escuros, onde não cresceu, ficou mais escuro, é o que ele está te falando, em torno de alguns discos de antibióticos. 6 discos de antibióticos indicados por números são referenciados na figura abaixo. Diferentes antibióticos são capazes de afetar o crescimento ou mesmo eliminar bactérias, sendo denominadas bactericidas. Então, bora lá. Aí, olha só. Sobre esses antibióticos, ele me deu alguns exemplos aqui, ó. Penicilina. Penicilina atua onde? Atua em enzimas que ajudam a construir a parede celular. É o que ele está me mostrando. 2, streptomicina, né? O 2 está aqui, ó. É um que não deu muito certo, né, pra gente. Cresceu de forma exorbitante até essas bactérias, então não serviu muito. Mas a streptomicina inibe a tradução, ou seja, inibe a síntese de proteínas. Ele está te dando uma tabela especificando qual que é esse antibiótico, qual é a função deles. Com base nas informações acima e em outros conhecimentos sobre o assunto, não é correto afirmar. O que está errado aí? Ele quer errada, tá? Ele não quer a certa, ele quer a errada nessa questão de número 4. Bora lá. Letra A fala assim, ó. A bactéria isolada e testada no antibiograma apresentado é resistente à maioria dos antibióticos depositados na placa. Bora ver? Quantos antibióticos eu tenho? Um total de 6. 1 serve. Foi bom. Inibiu o crescimento. 2 serve? Não, não serve. 3 serve? Serve, inibiu o crescimento. 4 serve? Nem tanto, mas ajudou a cuidar, ajudou a tratar um pouco, né? Não é tão bom quanto 1 ou quanto 2, mas serviu. 5 serve? Não, cresceu pouco. E aqui, ó,
6 serve? Serve, né? 6 cresceu. Oh, perdão, no 5 cresceu muito, né? Não serviu para mim, não coloquei lá. Mas o 6 serviu, cresceu pouco. Cresceu pouca bactéria ao redor do disco. Então é um bom antibiótico. A maioria dos antibióticos serviram. Só 2 deles não valeram a pena, né? Então 2 fala assim, ó. A bactéria isolada testada no antibiograma apresentada resistente à maioria dos antibióticos? Falso. A maioria dos antibióticos serviu, né? Resposta pra gente, letra A. Não vou bater cabeça. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona o antibiograma. Se já apareceu no prova da UEA, é importante saber, tá? Dúvidas até aí? Alguma dúvida? Tá. Bora lá. Vou fazer uma outra aqui. E essa outra é a questão de número 7, que eu queria dar uma focada aqui, ó, na reprodução bacteriana, tá? Reprodução bacteriana. A minha primeira pergunta para vocês é: bactéria tem reprodução sexuada? Bactérias apresentam reprodução sexuada, sim ou não? Sim. Reprodução sexuada são reproduções que apresentam variabilidade genética. Então, olha só, existe uma reprodução nas bactérias que é uma reprodução assexuada, que é simplesmente a bactéria se dividir. Então, tá aqui ela, pá, aí ela se divide em 2. Essa é uma bipartição ou cisparidade. Então, bipartição ou cisparidade. Só que pode acontecer, antes dessa bipartição, um evento de variabilidade genética. E quais são esses eventos? Olha só, as bactérias, na sua estrutura, apresentam seu DNA principal, tá bom? E apresentam também pequenos pedaços de DNA. Esses pequenos pedaços de DNA, que contêm informações genéticas também, né, relevantes, são chamados de plasmídios. Pequenos pedacinhos de DNA. E aí pode acontecer o seguinte: a bactéria está andando aí no ambiente, pá, pega um plasmídio do ambiente, que alguma outra bactéria largou lá. Então ela ganha informação genética nova. Então o evento 1 é uma transformação. O que é a transformação? É quando a bactéria pega plasmídio do ambiente. Pode acontecer também da bactéria transferir plasmídio para outra. Então, uma bactéria chega do lado da outra, estabelece uma ponte. Então, está aqui, ó, uma bactéria, está aqui a outra. Aí elas estabelecem uma ponte entre elas e passam o plasmídio de uma para outra. Esse caso aqui, ó, a gente não fala que é uma transformação. A gente fala que é uma conjugação bacteriana. A bactéria transferiu informação dela para uma outra. E aí existe um último caso, tá? Que é a transdução. A transdução, não vou colocar aqui exemplos, mas vou deixar só registrado que a transdução é quando um vírus injeta o material genético dele na bactéria, trazendo o material genético de uma outra bactéria. Portanto, né, esse processo é mediado por vírus na transdução. Entendeu? Então é isso. Bora lá. Transformação. Pegou do ambiente, plasmídio do ambiente. Conjugação. Trocou uma bactéria com outra, esse plasmídio. E transdução. Evento mediado por um vírus. Aí fala assim, ó. A figura abaixo, na 7. Na 7 ele fala assim pra gente. A figura abaixo ilustra o processo de conjugação bacteriana. Sobre esse processo, analisa as afirmações a seguir para assinalar a alternativa correta. 1. Na 7. A conjugação bacteriana se refere à transferência de DNA cromossômico do nucleóide. Não é do nucleóide. Professor, o que é o nucleóide? O nucleóide é o DNA principal. Esse macetão aqui que eu desenhei, ó. Então, esse é o nucleóide, tá? É o material genético principal. No caso da conjugação bacteriana, né, é a passagem de material genético ali do plasmídio. Então, não pode ser falsa, tá? Então, não é nucleóide, ó. Riscar aqui é plasmídio. 2. A conjugação bacteriana não gera novos descendentes, mas confere variabilidade genética e resistência aos antibióticos. Verdade. Geralmente, essas informações genéticas que são trocadas, isso é uma questão clássica de Enem, garante para a bactéria ou a capacidade de gerar doença, patogenicidade, ou gera na bactéria uma capacidade de ter resistência a algum antibiótico que ela não tinha. Então, de novo, essa troca de informações genéticas geralmente ou garante a bactéria causar doença, aumenta a sua patogenicidade, ou
garante para ela uma resistência a um antibiótico que ela não possuía, tá? Então, a conjugação bacteriana não gera novos descendentes, mas confere variabilidade genética e resistência aos antibióticos. Pode ser, verdade? Professor, mas por que o senhor não falou que tem uma reprodução sexuada aí? Por que não é? Porque a conjugação é um processo de passagem. Depois que acontecer uma conjugação, aí ela pode fazer uma bipartição. Só que, ó, se ela só fizer a bipartição, nasce um clone. Se ela fizer uma conjugação, concorda comigo que ela recebeu informação genética nova? E aí a bactéria que surgir vai ter informação genética nova agora? Aí teve variabilidade genética, sacou? Entendeu? Ambos envolvem bipartições. Mas se eu tiver antes uma bipartição, uma transformação, uma conjugação, uma transdução, aí eu tenho variabilidade genética, tá? Então, 2, verdade. 3, o processo de conjugação não é restrito ao reino Monera, ocorrendo também no reino protista, verdade, protoptista, aqui no caso, né? Verdade, tá? Os protistas também conseguem fazer esse processo de passagem, também estabelecem uma ponte citoplasmática entre eles. Tá correto sim. Então, 2 e 3 estão corretos. Resposta para a gente, letra D de Deus. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Tranquilo, né? Tá bom. Bora lá, fazer a questão de número 11 agora. Vou pegar aqui e botar uma coisa. Olha só. Vou botar aqui. Metabolismo celular. Assunto. Bioenergética. Tá? Metabolismo celular. Assunto bioenergética. Quais são os dois principais assuntos da bioenergética? Fotossíntese, respiração celular. São os dois principais. A gente fala desse conteúdo, né? Dois assuntos principais surgem. A fotossíntese e a respiração celular. Consegue me dizer o que é fotossíntese, professor? Fotossíntese é aquele negócio que a planta faz. Não só a planta, né? Algas conseguem fazer também fotossíntese. Algumas bactérias conseguem fazer fotossíntese. Mas o que é o processo da fotossíntese? Olha o que vai acontecer nela. Eu vou pegar na fotossíntese gás carbônico, água, de uma forma bem simples, tá? E vou utilizar esses compostos, tendo como fornecimento da energia necessária a luz, e levar à produção de açúcar e oxigênio. Isso aqui é uma fotossíntese. Peguei gás carbônico e água, produzir açúcar e oxigênio. Percebe que esse processo produz açúcar. Açúcar que é a matéria energética, né? É o substrato energético para a produção de energia. Então, bora lá. Esse processo, então, acontece em seres que são autótrofos. Aqueles seres capazes de gerar seu próprio alimento. Gente, como eu estou produzindo uma molécula grande, peguei uma molécula pequena e produzi uma molécula grande, isso aqui é um exemplo de anabolismo. Agora, bora para a respiração celular? A respiração celular faz isso aqui, ó. Ela pega o açúcar, C6H12O6, utiliza o oxigênio na combustão e vai gerar para a gente gás carbônico e água. Nesse processo, eu libero energia. Ei, não tá meio familiar para ti? Olha o que eu falei para ti na fotossíntese. Na fotossíntese, eu falei que eu pego o gás carbônico e a água e produzo o açúcar e oxigênio. Olha para a respiração celular embaixo. Eu peguei o açúcar e o oxigênio e produzi gás carbônico e água. Percebe que um é o oposto do outro? Em um, eu produzi uma molécula grande, que era o açúcar. Nesse, eu quebrei a molécula grande, que é o açúcar, e produzi gás carbônico, uma molécula menor. Então, nesse caso, a respiração celular é um exemplo de catabolismo. Percebe uma coisa importante, que é fotossíntese, quem realiza são seres capazes de produzir açúcar, seres autótrofos. De novo, quem são esses seres? Plantas, algas
e algumas bactérias. Respiração celular, qualquer ser que consiga quebrar açúcar e tenha, né, no seu interior mitocôndrias ou um acervo com uma cadeia transportadora de elétrons, como é o caso de bactérias, consegue fazer. Então, vegetal faz respiração celular, né? Fungo faz respiração celular. Os animais fazem respiração celular. Fotossíntese, não. Nem todos são seres fotossintetizantes. Então, bora lá. Células eucariontes. Os eucariontes são aqueles seres que apresentam compartimentos membranosos, né? Aí vem protista, vem quem? Fungos, né? Plantas e animários, animais. Bacana. Aqueles domínios que vocês viram ainda agora nas questões anteriores. Ó. Tá aqui, ó. Protista, plantê, fungo e animário. Bacana. Falando sobre isso, aí ele coloca aqui pra gente, ó. Cadê a questão? Na 11. As células eucariontes animais e vegetais compartilham qual? Gente, célula animal e vegetal vai poder fazer o quê? Respiração celular. Porque eu, como animal, não sou capaz de fazer fotossíntese. Então, a respiração celular é comum aos animais e vegetais. Já a fotossíntese é exclusiva desses seres vegetais. Aí também entra ali, né? Quem? Algas, que são proctozoa, e algumas bactérias, tá? Então, bora lá. Capacidade de realizar reação. CO2 mais água produzindo açúcar. Fotossíntese, isso aqui. Animal consegue fazer? Não. Letra A não pode ser. B. Armazenamento de glicose na forma de amido. Amido é característica de vegetal. A gente armazena na forma de glicogênio. Armazenar glicose na forma de glicogênio. Falso. Animal armazena glicogênio. Vegetal, não. Tem que ser uma coisa que animal e vegetal têm em comum. Centríolo? Vegetal não tem centríolo. Vegetal, inclusive, faz uma divisão celular acêntrica, sem centríolo, e anastérica, sem áster. Letra E, capacidade de realizar a reação C6H12O6 mais oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Que evento é esse? Respiração celular. Né? Comum, tanto a um quanto a outro. Tão comum presente nos animais quanto nos vegetais. Resposta da 11. Letra E de elefante. Beleza? Tranquilo nessa? Acho que essa é mais facinha, né? Deu para entender? Bacana, bacana. Guarda na tua cabeça, tá? Um é o oposto do outro. Quem que é o catabolismo? Quebra. Eu quebro a glicose produzindo energia. Que evento é esse? Respiração. Quem que é o anabolismo? Anabolismo, produção, né? Quando eu pego gás carbônico e água e produzo o açúcar, isso está caracterizando a fotossíntese, né? E aí eu tenho essa relação entre um e outro. Mas lembra que fotossíntese, nesse contexto, quem faz? Planta, alga. Não vai achar que alga é planta, a gente já conversou. Alga é proctozoa e algumas bactérias, tá? Bora lá? Questão número 12. A 12 mostra pra gente que organela. A 12 mostra pra gente um cloroplasto, né? Como é que o senhor sabe? Cara, assim, essa imagem não é nenhum mistério para a maioria dos alunos. Mas, aqui, ó, organela verde, porque tem clorofila. Tilacoide são bolsas que eu tenho organizadas, né? E aí, eu consigo observar ainda, né, a presença dos grânulos, que são esses acumulados de tilacoides. Presença de um estroma, que é a parte interna desse cloroplasto. Pronto, é um cloroplasto, não tem que negar. A estrutura de cloroplasto é um cloroplasto. Bora lá. A 12 vai pedir as informações a respeito do cloroplasto. Lembra que o cloroplasto tem origem no simbiótica, está relacionado à fotossíntese, né? É uma organela derivada da família do plasto, tá? Então, o cloroplasto é um plasto verde, eu tenho o leucoplasto, que é um plasto branco, está relacionado ao armazenamento de nutrientes, e assim vai seguindo, tem vários tipos de plastos, o mais famoso é o cloroplasto. A 12 diz: analise afirmações feitas sobre a organela representada abaixo. E aí, a primeira diz assim pra gente: está presente em todas as células animais e vegetais. Gente, se o cloroplasto faz fotossíntese, está relacionado ao processo de fotossíntese, eu não posso ter em animal. Então, em animal não tem. Possui DNA e é capaz de se autoduplicar. Lembra o que me faz acreditar na teoria do simbiótica? A presença de DNA circular tanto no cloroplasto quanto na mitocôndria e ribossomos com unidade de sedimentação menor que 70S.
tem capacidade de autoduplicação, produzem suas próprias proteínas, né? Então, é verdade, podem se autoduplicar. Nele ocorre respiração celular. Opa, demais, é demais, né, meu amigo? Você aprendeu que nele acontece o quê? Fotossíntese, tá? Então não pode ser. 4. Apresenta cor verde devido à presença de clorofila. Verdade. A clorofila que é o pigmento que ajuda a captar a luz, capta os fótons. Beleza? Beleza? Correto aqui, então, né? Tá correto para mim a 2 e a 4. Resposta, letra D de Deus. A gente falou na última aula, mas eu repito para ti. Clorofila, clorofila, clorofila. O principal componente da clorofila é o magnésio. Tá bom? Então, ó, apesar desse nome, apesar de se chamar clorofila, tá? O principal componente dela é o magnésio. Professor, grânulos formam tilacoides e o conjunto de tilacoides formam grânulos? Não, calma aí, Ana, calma aí. Misturou as coisas. É assim, ó. Tilacoide é a bolsinha, tá bom? Então, ó, tilacoide. Aí vários tilacoides juntos, grano. Todos os granos, grana. Beleza? Então, bora lá olhar na imagem, ó. Bolsinha, tilacoide. Vários tilacoides juntos, grano. Se eu pegasse todos os granos, grana. Beleza? É isso. Bora lá, bora lá, bora lá. 14. 14 fala assim pra gente. As células de animais e vegetais diferem entre si por possuírem diversas estruturas organais características. Na tabela a seguir estão relacionadas à presença e ausência das respectivas características diferenciais de tipos de células A e B. Bacana. Ele quer saber principalmente a diferença entre célula animal e vegetal e botou uma tabelinha pra gente. E a gente vai analisar agora na 14. Ele fala assim, ó, cloroplasto, célula A. Opa, tem cloroplasto. Célula B não tem. Parede celular. Célula A tem. Célula B não. Gente, parede celular é característica de planta? Não. Mas é algo que diferencia planta de animal. Porque planta tem parede celular, animal não tem. Tá? Mitocôndria. Planta. Célula A tem, célula B tem também. E núcleo? Célula A tem, célula B tem. Então, ó, núcleo ambas as células têm, que são eucariontes. Quem que é a planta dessa história? É a célula A. É o vegetal. Por que eu sei disso? Porque tem cloroplasto e porque eu sei que tem parede celular. Né? Professor, poderia ser um fungo, já que tem parede celular? Cara, não. Sabe por quê? Porque fungo não tem cloroplasto. Né? Fungo não tem cloroplasto. Tá? E a célula B? Célula B é animal. Tá? Já te expliquei que vegetal faz respiração celular, por isso tem mitocôndria. Bora lá. Com base nessas informações, é correto afirmar que 14, eu tenho que olhar e dizer o que está certo, não o que está errado nessa. Ambas são células procarióticas, falso. Se tem núcleo, é eucarionte. Pô, pelo amor de Deus, não vai errar essa. 14, letra A, não pode ser. B, a célula A é um animal. Não, célula A é um vegetal. Como é que eu sei? Tem cloroplasto, tem parede celular. Animal não tem nada disso. C, ambas as células ambas as células são animais. Falso, não tem como a célula A ser animal. B, a célula A é uma célula vegetal, pois apresenta cloroplastos. Se eu quero saber a diferença entre animal e vegetal, esse é o ponto, marco mais relevante para a gente, além da parede celular. Tá? Resposta da 14, letra D de Deus. Dúvidas nessa? Fácil ou difícil? Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. O que vegetal tem que animal não tem? Interrogação, interrogação, interrogação. O que animal tem? Ou, perdão, o que vegetal tem que animal não tem? Primeiro, bora lá. Vacúolo.
Vacúolos são principalmente estruturas membranosas que servem para armazenar nutrientes, alguns armazenam líquidos também, tá? Água, principalmente, beleza? Então, é uma organela membranosa grande. Inclusive, a membrana do vacúolo se chama tonoplasta. Isso vez ou outra aparece em prova, tá? Então, vacúolo. Outra coisa, ó. Cloroplasto. Célula vegetal tem, célula animal não tem. E outra coisa, ó, parede celular. Célula vegetal tem parede celular, célula animal não tem, tá? O que a célula animal tem que a vegetal não tem? É principalmente centríolo, tá? Principalmente centríolo. Anotou? Vocês percebem que essa lista ela está dividida assim, ó. Diferença entre eucarionte e procarionte. Ela foi montada, tá? Foi montada. Diferença entre eucarionte e procarionte. Já viu as primeiras questões. Aí, segunda parte. Diferença entre célula vegetal e célula animal. Que é o que a gente viu agora. E aí, depois, ela vai para um outro assunto. O outro assunto dessa lista aqui, ó, é membrana. É o outro assunto. Tá? Então, bora falar de membrana? Bora falar de membrana? Bora lá. Membranas celulares é o próximo assunto que a gente trata nessa lista. E as membranas celulares, vale a pena tu recordar, né? São bicamadas fosfolipídicas que apresentam proteínas inseridas nesse plano de bicamada. Além disso, o modelo que a gente utiliza para representar as membranas é o chamado modelo mosaico. Opa, o professor apagou aqui. Mosaico fluido. Modelo proposto, né? Pelo Singer e pelo Nicholson. Bora lá. Nesse modelo, o que eu vou ter? Ó? Fosfolipídio, que é esse cara aqui, ó, que vocês conhecem bem já, né? Apresenta uma cabeça e duas perninhas. Eu tenho duas camadas de fosfolipídios, uma em cima e uma embaixo, então. E aí, inserido nessa bicamada, eu tenho proteínas, que podem ser integral, quando atravessa a bicamada. Calma aí, Siri. A Siri estava ouvindo a gente. Peraí. Pronto, já bloqueei. Então, proteína integral. 2, proteína periférica. Está só inserida. Não vou dar aula desse assunto, tá? Só botando aqui. Então, bora lá. Além disso, eu posso ter composição de alguns açúcares, né? Então, vou botar aqui, ó. Alguns açúcares podem me ajudar a compor essa membrana, formando o que a gente conhece como sendo o glicocálix. O glicocálix pode estar em cima de um fosfolipídio, ou pode estar associado a uma proteína. Glicolipídio ou glicoproteína. Bacana. Esse foi um revisaço que a gente fez agora. Bora lá. Tá. Só para finalizar e a gente responder essa questão, por que esse modelo chama mosaico fluido? É assim, ó, mosaico, porque parece que está tudo se encaixando. Então alguém olhou e falou assim, parece mosaico, está tudo se encaixa. E fluido, por que se chama fluido? Porque essas proteínas que eu representei aqui, a 1, ó, digamos que aqui está a proteína 1, ó. Eu olhei ela nesse momento, instante 1. Quando eu for olhar no instante 2, ela talvez não esteja mais nesse lugar. Ela pode ter se movimentado. Então, as proteínas se movimentam livremente no plano da bicamada, tá? Proteínas se movem livremente no plano da bicamada fosfolipídica. Então, bora lá. A bicamada lipídica é formada por fosfolipídios, cujos grupamentos de fosfatos ficam voltados para o interior da bicamada. Verdadeiro ou falso? Sobre isso, bora olhar aqui, ó. Quando eu olho para o fosfolipídio, deixa eu pegar uma outra cor. Bora olhar para ele, ó. Bora olhar mais de perto. Ele tem uma cabeça, e essa cabeça é formada de fosfato, e ele tem uma cadeia. Ele tem uma cadeia aqui embaixo, ó, sendo que cada perninha dessa aqui, ó, é um ácido graxo. Então, eu tenho fosfato, bem aqui tem um glicerol, e cada perninha dessa é um ácido graxo, 2 ácidos graxos. Essa cabeça de fosfato, para mim, é a região polar, é a região hidrofílica. Essas pernas aqui, ó, são a região apolar, hidrofóbica. Pensa comigo, raciocina comigo agora. O que mais tem fora da célula? Água. O que mais tem dentro da célula, na maioria das vezes? Água. Então, a parte que interage com a água tem que sempre ficar externo. Olha só, para o desenho que a gente tem, ó. Bora classificar de novo? Me ajuda a classificar aqui, ó. Polar ou apolar? Polar. Pernoca.
apolar. Aqui agora, na camada de baixo, apolar. E aqui, ó, cabeça, polar. Percebe que a região polar está sempre para fora, ou para o ambiente extracelular ou para o ambiente intracelular. Ele falou para mim aqui, ó, a bicamada lipídica é formada por fosfolipídios cujos grupamentos de fosfatos, no caso a região polar, ficam para o interior da membrana. Falso. Quem está para o interior são as cadeias de ácidos graxos, são a região apolar. Então aqui, ó, letra B, errado. Tranquilo? E de novo, por que essas regiões polares ficam para fora? Para ajudar a interagir principalmente com a água e com demais moléculas. Beleza? Tranquilo até aí? Sim? Tá bom. Bora lá. Olha para essa célula. É uma célula animal ou vegetal? Professor, tá no texto que é uma célula vegetal, não precisa nem bater cabeça. Sim, tá bom, beleza. Professor, ela é verde, é óbvio que é um vegetal. Tá bom, não precisa me humilhar desse jeito. Mas, mesmo que eu não tivesse dado nenhuma informação, se tivesse preto e branco e tal, como é que tu ia saber que é uma célula vegetal? Pelo vacúolo, tá? Pelo vacúolo, e aqui, ó, pela parede celular que está sendo representada, tá? Então, é isso. Bora lá. A figura ilustra o fluxo de água de uma célula vegetal. De novo, olha só para cá, ó. Essa parede, essa estrutura mais externa, né? Mais densa, mais espessa, é a parede celular. E aqui, né? Membrana do vacúolo. Beleza. O que vai acontecer? Ele pergunta assim: para que a água originada do meio externo atinja o vacúolo, é necessário que ela atravesse sequencialmente na célula as seguintes estruturas. Raciocina comigo, doutor, ou e doutora também, né? Raciocina comigo. Se eu quero que uma água venha do meio externo e atinja o vacúolo, ó, atravesse o vacúolo, o que ela vai atravessar? O que ela vai atravessar? Raciocina comigo. O vacúolo é uma organela membranosa, não é? O que vai acontecer então? Ó? Vai ter que passar pela parede celular, vai ter que passar aqui, ó, pela membrana mais interna, que é a membrana plasmática, e vai ter que passar pela parede do vacúolo, que é o tonoplasto. Tá? Vai atravessar, então, duas membranas celulares, que ele chamou de membranas plasmáticas, né? E uma parede celular. Uma parede feita de celulose, no caso do vegetal. Então, uma parede celulósica, duas membranas plasmáticas. Resposta, letra C de... C de quê, doutores? C de quê? C de corpúsculo de Barr, pode ser. C de corpúsculo de Barr, que é um assunto que não está aqui relacionado, mas uma hora a gente vai estudar. Beleza? Deu para entender? Atravessou a parede, atravessou a membrana plasmática e atravessou a membrana do vacúolo. Duas membranas, uma parede celular. Dúvidas? De boas, né? Tá bom. Tá bom, bora lá. 19. 19 fala assim pra gente. Lipossomas são vesículas nanométricas formadas por bicamadas esféricas e concêntricas em torno de compartimento aquoso que podem ser utilizadas como carregadores de fármacos. Lipossomas com ligandes sítios específicos e sua superfície, meu Deus! Lipossomas com ligandes sítios específicos em sua superfície são capazes de distribuir o fármaco diretamente para a célula-alvo. A estrutura celular responsável pela especificidade no reconhecimento e a dissorção do lipossoma é o quê? Primeira coisa que quero que saiba. O que diabos é um lipossoma? Gente, isso aqui é uma membrana celular, né? Uma membrana que a gente aprendeu clássica. Se eu, no entanto, deixar fosfolipídio liberado no ambiente e jogar ele, né, em um espaço que tem água, ele naturalmente adquire essa configuração. Então, o lipossoma é um arranjo de fosfolipídios, ó, que formam como se fosse uma vesícula. Então, ó, tem aqui, ó, pá, né, uma vesícula, ó, e os fosfolipídios estariam organizados assim, ó. Tá? Então, é como se fosse uma membrana que delimita ali um espaço interno, mas não forma uma célula, porque não tem organela, não tem material genético. E serve basicamente para distribuir coisas, tá? Então, é como se fosse uma bicamada fosfolipídica fechada, e tem um espaço interno, mas não caracteriza uma célula. Bora lá. Aí ele vai falar sobre os lipossomas e fala o seguinte: qual a estrutura
nessa membrana, então, considerando que o lipossomo, né, é uma membrana, não delimita uma célula, mas é uma membrana, qual é a estrutura nele que vai estar relacionado à especificidade? Gente, bora lá. Qual é a função de cada uma dessas coisas aqui, ó? Os fosfolipídios estão relacionados à permeabilidade, tá? O fosfolipídio está relacionado à permeabilidade da membrana. Cadeia curta e insaturada aumenta a permeabilidade. Ou seja, ajuda com que a membrana permita a passagem de mais substâncias. Essa é a principal característica dos fosfolipídios. Tá. As proteínas, na maioria das vezes, elas vão possuir função de canais, receptores, canais de substâncias permitem passagem de substâncias, receptores reconhecem coisas, tá? Tem função enzimática, algumas, aceleram reações que vão acontecer ali próximo à membrana ou na própria membrana. Então, essas têm essas funções principais. E esse cara aqui, que é o glicocálix, ele é o receptor. Só que ele também está relacionado à adesão. Ele também está relacionado à proteção. Então, o glicocálix, ele é um receptor, ele reconhece coisas. Ele é muito importante para reconhecimento do tipo celular, célula que eu faço, tá? Outra coisa que o glicocálix consegue fazer, além de reconhecer estruturas, é reconhecer o que é próprio e não próprio no sistema imunológico. E aquilo que é próprio manda um sinal para que permaneça, e o que é não próprio manda um sinal para matar, tá? Então, é um receptor, e por isso está relacionado, né, ao reconhecer próprio e não próprio, a proteção do nosso corpo. Ele promove adesão, permite que as células fiquem próximas também uma das outras. E assim vai seguindo. Então, bora lá. A estrutura é responsável pela especificidade, reconhecer o que é próprio e não próprio, o que é cada coisa, né? Quando ele falar para ti, principalmente sobre a estrutura de especificidade, tu até poderia pensar em proteína, mas a principal para a gente em questão de prova é o glicocálix, até que se prove o contrário, tá? Resposta da 19, letra C de cachorro. Tem muita informação sobre isso, mas vou me resumir a comentar basicamente isso, tá? Gente, isso é tão importante no reconhecimento do próprio e não próprio, que o glicocálix pode aparecer para ti numa prova falando sobre transplante. Quando eu procuro alguém que seja compatível comigo, eu quero que essa pessoa tenha estruturas que sejam reconhecidas quase como se fossem minhas. E que estruturas, na maioria das vezes, são essas? Os receptores do tipo glicocálix, tá? Então, esse é um ponto que a gente vai deixar aqui registrado. Até aí, tudo bem? Até aí, tranquilo? Tá bom. Então, de novo. Tá resumido aqui, mas que não é uma aula, é para a gente fazer questão. As próximas questões envolvem um pouquinho sobre transporte, né? E aí eu vou deixar aqui, ó, uma anotaçãozinha sobre transporte através de membrana, tá? Então, bora lá. Transporte através de membrana. Seguinte, transporte através de membrana, para a gente começar, depende de alguns fatores. Quais são esses fatores? Primeiro, número 1, tamanho. Para passar pela membrana, vai ser grande ou pequeno? Pequeno, moléculas pequenas, gases, né? Diatômicos, O2, triatômico, CO2, né? São moléculas pequenas. 2, polaridade, assunto campeão de prova. Polar ou apolar passa com maior facilidade pela membrana? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Revisa comigo. Maior parte do trajeto é polar ou apolar? Pô, professor, maior parte do caminho é apolar. É isso. Então, se algo vai atravessar a membrana, vai passar por uma região apolar. É melhor que essa substância seja o quê, então? Apolar também, né? Substâncias apolares interagem melhor com substâncias apolares. Semelhantes dissolvem semelhantes. Substâncias polares interagem melhor com substâncias polares. Então, se algo vai atravessar a membrana, vai passar pela região apolar, é melhor que ela seja o quê? Apolar. Então, esse é o segundo critério.
E o terceiro critério é o gradiente de concentração, que na verdade é um gradiente eletroquímico. Gradiente de concentração. As coisas, naturalmente, quando eu falo que vão a favor do gradiente, vou botar aqui, ó. Quando eu falar que algo vai a favor do gradiente, eu naturalmente estou te explicando o quê? Que a substância está indo de onde tem maior quantidade dela para onde tem menor quantidade. Mando de onde tem mais para onde tem menos, tá? Então é isso que eu quero quando eu falo do gradiente de concentração. Bora lá? Pega aqui uma linha para ti. E aí, vou representar para ti o seguinte. Situação 1, situação 2, 3 e 4. Na situação 1, é assim, ó. Tá aqui umas bolinhas que representam umas moléculas. Tá? E na situação 1, olha o que vai acontecer, ó. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Na situação 1, eu vou passar essas moléculas direto pela membrana. Essa linha em laranja representa para mim a membrana plasmática. MP, membrana plasmática. Foi do mais para o menos, não foi? Passou pela membrana. Quando isso acontece, a gente chama esse processo de difusão simples. Difusão simples é a passagem a favor do gradiente, de onde tem mais para onde tem menos, através da membrana. A 2, olha o que eu vou fazer. Na 2, vou fazer uma coisa diferente. Vou desenhar para ti aqui, ó, uma proteína, que é um canal, como se fosse um buraco na membrana. E aí, as substâncias vão passar através desse canal. Nesse caso, eu tenho uma difusão, né? Aqui, ó, também tem uma difusão. Só que teve ajuda. Então, uma difusão o quê? Facilitada. Aqui é uma proteína do tipo o quê? Canal. Beleza? Agora olha para cá, ó. Aqui é uma proteína. Ela pega a molécula aqui, aí ela se vira, ó, e joga a substância para fora. Então, ela tá uma hora para fora, pegou a substância, foi para dentro. Isso é uma proteína carregadora, não é um canal. O canal é um buraco, né? Como se fosse um buraquinho, um tubo. Melhor falar, um tubo, né? E aqui, ó, é uma proteína o quê? Carregadora. Percebe que nesses casos da difusão simples e da difusão facilitada, eu passei de onde tinha maior quantidade para onde tem menor quantidade. Isso é o que a gente chama de transporte passivo. O que é um transporte passivo? É um transporte que vai a favor do gradiente. Vai de onde tem mais para onde tem menos e, portanto, não tem gasto de energia. Bora lá. Agora, olha o que eu vou fazer. Na situação 4, eu estou jogando de onde tem menos para onde tem mais. Olha o sentido da seta. Olha aqui, ó, o que eu fiz. Joguei de onde tem menos para onde tem mais. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou indo a favor ou contra o gradiente? Estou indo contra. Então, aqui no caso do 4, gente, no caso do 4, ó, eu estou indo contra o gradiente. Estou indo de onde tem menos para onde tem mais. Isso aqui representa para mim um transporte, que é o transporte ativo. Tá bom? Esse transporte ativo tem gasto de energia. Alguns professores falam que gasta ATP. Isso é um conceito errado, tá? Nem todo transporte ativo gasta ATP. Gasta sempre energia. Sempre. Mas nem sempre ATP. Eles têm outras formas de energia. Energia eletroquímica. Energia de um transporte acoplado. Então, transporte ativo é um transporte que gasta energia, não necessariamente ATP. Dúvidas até aí? Acho que não, né? Bora lá. Uh, bora lá fazer uma questão aqui. É, botei muita questão de membrana e aí cadeias de transporte. Eu tinha visto ainda agora.
Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, fazer a 22. 22 fala assim pra gente. A membrana plasmática reveste as células e uma das suas principais funções é controlar o que entra e o que sai do interior da célula, propriedade conhecida como permeabilidade seletiva, né? Então, ó, a membrana é permeável, permite passagem de substâncias. Quais são os critérios? Tamanho, polaridade, gradiente de concentração. A membrana é permeável, mas existem alguns critérios. Portanto, uma permeabilidade o quê? Seletiva. Bora lá. Na 22, ele segue e fala: considerando essa estrutura, assinar a alternativa correta. Letra A. A difusão passiva ocorre quando uma substância é transportada por meio da participação de proteínas. Opa! Passiva, difusão passiva, né? É um processo passivo, mas se acontecer com participação de proteínas, recebe o nome de difusão o quê? Facilitada, tá? Então não é uma difusão passiva, que a passiva pode ser tanto a simples quanto facilitada. Então, difusão que tem as duas proteínas específicas, o nome específico é difusão facilitada, não é isso que ele quer colocar. B. A membrana plasmática é formada por fosfolipídios, que possuem duas partes distintas, uma cabeça apolar e uma cauda polar. Calma aí, cara, calma aí, ó. A cabeça, tu aprendeu que ela é o quê? Polar, né? Não é isso que ele está falando aqui. Então, ó, duas partes distintas, uma cabeça apolar, a cabeça ela é polar, tá? Então, não é. C. Moléculas de ácidos graxos e proteínas atravessam a membrana plasmática por difusão passiva. Moléculas de ácidos graxos e proteínas atravessam por difusão passiva. Galera, deixa eu te explicar uma coisa. Ácidos graxos passam com facilidade pela membrana, porque são apolares. Proteínas não. Proteínas são moléculas muito grandes, então vão ter que passar com a ajuda de outras proteínas, portanto, uma difusão facilitada, tá? Bora lá. Letra D. A bomba de sódio de potássio é um tipo de transporte ativo e está diretamente relacionado com transmissão de impulsos nervosos, contração muscular. Resposta, de fato, a letra D. A gente viu na aula anterior, né? Transporte ativo, olha só. No caso da bomba de sódio de potássio, existe grande quantidade de sódio fora e o sódio vai ser mandado, né, de onde tem menos para onde tem mais. É enviado 3 sódios para fora. E aí eu mando potássio para dentro, onde já tem muito potássio. Mas quantos potássio manda para dentro, professor? 2. Então, a bomba de sódio e potássio, bomba de 3 sódios, 2 potássios. São o principal exemplo de transporte ativo que eu tenho. Tá bom? Resposta para a gente, letra D de Deus. Deixa eu ver se tem alguma aqui que eu queira falar em específico. Não. A próxima parte da apostila é sobre organelas. E aí eu vou deixar para a gente fazer num outro momento, que eu estou cansado. Mas eu acho que eu expliquei o que eu tinha que explicar de membranas e de diferenças tipo celulares, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada na lista, a próxima parte é organela celular. A gente pode se ver na semana que vem, nesse mesmo horário, na segunda-feira. Se vocês estiverem de boas, por mim, a gente se encontra nesse horário. Vou encerrar a gravação